Olá, pessoal. Aqui quem fala é o professor Adonias e hoje nós vamos falar sobre o verbo haver em inglês. O verbo haver em inglês é there to be. There to be, ok? E vamos ver esse verbo no presente. O presente em inglês é simple present, ok? Muito bem. Então, there to be significa haver, com a ideia de existir, tá bom? Então, em português, nós dizemos há um menino na sala e nós também podemos dizer há dois meninos na sala. Observe que o verbo haver, ele não muda, né? Independente de quantas coisas estamos falando, se é uma coisa ou mais, o verbo haver, ele não é alterado para plural, né? Então, eu estou dizendo um menino, há um menino. Eu estou dizendo dois meninos, há dois meninos, do mesmo jeito. Então, o verbo haver, ele é sempre conjugado na terceira pessoa do singular, em português, porque ele é um verbo impessoal, ok? Mas, em inglês, o verbo haver, vamos falar daqui para frente, there to be, ele muda. Então, ele vai ficar no singular quando estivermos falando de uma coisa no singular. E nós vamos falar o there to be no plural quando estiver se referindo a uma coisa no plural. Tá? Então, nós temos o there to be para singular e o there to be para o plural. Tá bom? Então, vamos ver aqui na tabelinha as formas afirmativa, negativa quando estivermos negando, interrogativa quando estivermos perguntando e interrogativo negativa quando estivermos perguntando e negando ao mesmo tempo. Tá? Então a gente vai estar perguntando, mas na pergunta já vamos estar negando. Vamos entender isso daí, ó. Vamos lá. Singular né, que é o there to be para o singular. Vamos ver. Na afirmativa, quando eu quiser dizer que há uma coisa só, eu digo there is, there is, there is. Ou na pressa, no dia a dia, eles falam apenas theirs, theirs. Eles engolem o som do i, tá? Então, theirs, eu posso dizer there is ou theirs, tá? Quando eu quiser negar, é só acrescentar um not. Então, eu posso dizer there is not, não há. Ou posso contrair no dia a dia, eles contraem, tá? Com bastante frequência. Então, você pode dizer there isn't, there isn't. Então, there is not ou there isn't significa a mesma coisa, não há. Agora, você quer perguntar, existe, tem, há aquela coisa. Aí você pergunta, is there? Aí você diz a coisa. Tá? Is there? Então você tem que inverter, colocando o verbo to be no início, tá? A parte do to be no início. Agora você quer perguntar, não tem, não existe, não há. Aí você vai perguntar, colocando na negativa, tá? Isn't there? Isn't there? Ok? Não se preocupem, daqui a pouquinho vamos ver alguns exemplos, tá? Vamos ver aqui o plural do verbo haver em inglês. Então, quando você vai se referir a mais de uma coisa, são duas ou mais, então você vai colocar o verbo no plural, ok? Diferente do português, que é no singular sempre. No inglês, nós vamos colocar o verbo no plural, concordando com a quantidade de coisas. Então, na afirmativa, vamos dizer there are. Então, quero dizer que tem duas ou mais coisas, existem duas ou mais coisas, eu vou dizer there are. Ok? Na hora de negar, eu quero dizer que não há duas ou mais coisas, eu vou dizer there are not. There are not. Ou eu posso contrair, que é o que acontece com mais frequência entre os falantes de inglês. Então eu digo there aren't, ok? There aren't. Na hora de perguntar, existe, né, ou existem tais coisas, há essas coisas aqui. Aí você vai dizer are there,
ok? Perguntando. Agora você quer perguntar negando. Não há essas coisas, não tem essas coisas, não existem essas coisas aqui. Aí você vai dizer aren't there, não tem, não há, ok? Só que para o plural, tá bom? Vamos ver aqui alguns exemplos para nós entendermos melhor o que eu estou mostrando aqui nessa tabela para vocês, tá? Vamos lá, na afirmativa, eu quero afirmar. Há um banco perto daqui. Então eu digo, there is a bank, há um banco near here, perto daqui. Então, there is a bank, um banco, near here, perto daqui. Ou eu posso contrair o there is, engolindo o som do i. Então, there's a bank, eu posso juntar, tá? Ó, there's a bank near here. Okay? Há um banco perto daqui. Então, eu posso dizer there is ou there's, tá? There's a bank near here. Se for mais de um banco, bancos, então aí eu vou ter que colocar o verbo no plural. There are banks near here. Há bancos perto daqui. Observe que eu tive que colocar o verbo no plural, concordando com bancos. Então, em português ficaria o verbo inalterado, mas em inglês eu tenho que colocar o verbo no plural, concordando com as coisas aí que estão no plural. No caso aqui, bancos, ok? Então, there are banks near here. Então, eu já não coloquei o is, coloquei o are, porque nós não temos mais só um banco, nós temos bancos, ok? There are banks near here. Muito bem. Vamos ver agora na negativa. Na negativa no singular. There is not a bank near here. Só acrescentei o not, né? Então, there is not, não há, a bank, um banco, near here. Eu posso contrair o there is not, então fica there isn't a bank, não há um banco near here. There isn't, não há, a bank, um banco near here, perto daqui. Então, there is not é a mesma coisa que there isn't, tá? Tem o mesmo significado. Ou eu posso falar no plural. There are not banks. Or there are not. Por que tem are? Porque estamos falando agora bancos. Banks. Então, there are not banks near here. Não há bancos perto daqui. Só acrescentar o not. Colocamos no plural o verbo concordando com bancos e colocamos o not. Mas também podemos contrair para falar mais rápido, para fluir melhor a fala. Então, there aren't banks near here. There aren't, não há. Por que é aren't? Porque estamos negando. E esse are aí está indicando que eu vou falar de uma coisa no plural. No caso aqui, banks, bancos. Então, there aren't banks near here. Não há bancos perto daqui. Muito bem. Agora nós vamos ver a forma interrogativa. Como é que nós vamos perguntar? Olha só. Eu quero perguntar. Há um banco perto daqui? Então eu vou dizer, eu vou colocar primeiro o verbo to be no início, né? Is. Por que é is? Porque eu vou perguntar sobre um banco. Então, is there a bank? Há um banco near here? Perto daqui? Agora, se for mais de um banco, né? Eu quero perguntar, há bancos perto daqui? Então, como eu vou falar bancos no plural, então eu vou colocar o verbo no plural. E no início, colocamos o verbo no início para indicar que é pergunta. Are there banks? Há bancos near here? Perto daqui? Ok? E, por fim, aqui a forma interrogativa negativa, né? Que é quando nós vamos, na forma interrogativa negativa, nós vamos perguntar, mas ao mesmo tempo negando. Observe. Eu quero dizer, não há um banco perto daqui, então eu vou dizer, isn't there? Por que é o is? Porque eu vou perguntar um banco. E estou negando porque é uma pergunta interrogativa negativa. Isn't there? Não há a bank, um banco, near here, perto daqui. Agora, se eu quero perguntar, não há bancos? Aí eu tenho que colocar o verbo no plural. Aren't there banks near here? Não há bancos perto daqui? Ok?
E aren't there banks near here? Não há bancos perto daqui? Então, esse é o verbo there to be, que significa haver. Nós vimos aí no simple present, que é o tempo presente em inglês, ok? Bem, por hoje foi isso. Vejo vocês na próxima videoaula. Até lá!